Saravá, Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo, bem-vindos ao Jogo de Damas, programa aqui da internet. A gente pede que vocês nos acompanhem aqui no YouTube, assinem o canal, enfim, compartilhem, venham conhecer e debater os assuntos que a gente acha interessante. E hoje a gente vai falar aqui do nosso vizinho Argentina, né? O que está acontecendo aqui no nosso vizinho e o quanto isso pode afetar o Brasil, né? Até onde isso pode ajudar ou atrapalhar o Brasil. Para falar sobre isso, a gente convidou a cientista política Maria Alejandra Paulucci, uma argentina que mora aqui no Brasil, em Florianópolis, e que vai dar aqui a impressão dela com esses novos encaminhamentos, esses novos ventos pampas que sopram na Argentina com o Fernandes e a Kirchner. Bem-vinda, Saravá, Alejandra. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos o teu aceite. Alejandra, queria começar que você desse uma pincelada para a gente do momento pelo qual a Argentina está passando agora, a situação que o Macri está deixando o país, né? Como é que o país chegou nessa situação, né? Qual foi o que se desenrolou durante esse tempo e o que fez nessa mudança no eleitor argentino que né, provavelmente está abrindo mão do Macri, da reeleição do Macri por uma eleição do Fernandes e da Kirchner. Então, todo mundo agora está na esperança e na torcida que o Fernandes e Kirchner ganhem as eleições, né? E o governo de Macri, durante esses 4 anos, deu um incentivo, um estímulo às políticas neoliberais, o abandono, o fechamento de muitas das empresas, principalmente as pequenas empresas. Ele governou principalmente para os grandes interesses econômicos, para o agronegócio, da mesma forma que o Bolsonaro está fazendo hoje em dia aqui no Brasil. Foi uma perda total de direitos laborais, direitos sociais, um recorte nas universidades, na saúde, na pesquisa. Então, foram 4 anos de uma inflação muito grande também, um aumento da pobreza, aumento do desemprego, a situação da inflação, a situação está bem crítica. Eu acho que por isso também o eleitorado agora argentino está tentando abrir um novo caminho com as eleições do Fernandes e Kirchner, a Cristina Kirchner. Então, eu acho que seria uma esperança para a Argentina e também para a América Latina, voltar a ter umas políticas mais sociais, uma economia mais voltada para o mercado interno, para os interesses de toda a população, e não governar só para os ricos, né? E para os amigos, que principalmente eles colocaram, tanto Macri quanto Bolsonaro, eles colocaram todos seus amigos e familiares dentro do poder. Então, a situação está bastante delicada. Alejandra, a gente sabe que economicamente, né, a Argentina atingiu assim, um nível de desespero praticamente, que é o mesmo caminho que o Brasil está trilhando. Qual foi o ponto de virada? Assim, onde é que a coisa se perdeu no governo Macri? Porque como é que o Macri pegou o governo? Como é que a Cristina deixou o governo argentino e o Macri pegou? E o que aconteceu para chegar nesse ponto que chegou? Não, principalmente o que Macri colocou em questão e ele criticou é que no governo da Cristina tinha muito apoio e muitos subsídios também do Estado, por exemplo, no transporte, no sistema no fornecimento de luz, de água, de gás. Ela estava dando muito impulso na economia, no mercado interno da Argentina. E só que quando Macri chegou no poder, as políticas que ele fizeram foi um retrocesso de todas essas políticas. Ele começou a tirar
todos os subsídios, tanto do transporte, na luz, no gás, na água. E isso levou a que muitas empresas e muitas famílias não conseguissem chegar, final do mês, a pagar esses valores tão altos que antigamente estavam subsidiados pelo Estado. Uhum. Então, além disso, ele começou a Argentina estava não tinha dívida não tinha dívida externa, que foi um dos logros que o Néstor Kirchner fez no primeiro ano de seu governo. E quando Macri começou, aí começou a endividar, só começou a pedir dinheiro para fora e endividar o país. Então, além disso, o dólar aumentou. No governo da Cristina tinha um limite do dólar, tinha um controle do dólar. E com o Macri, na época que o Macri assumiu, estava $10. Um peso, $10. Não, 10 pesos, $1. E agora está, bom, depois, esse último mês está 60. Então, Meu Deus do céu. a inflação que teve nesses últimos 4 anos foi muito grande e os níveis de pobreza aumentaram porque as pessoas não têm condições de pagar as coisas básicas de comida, aluguel, escola. Eu li outro dia, inclusive, que a fome aumentou muito na Argentina, Sim, né? sim, sim. Os índices de pessoas passando fome. Fome. Isso parece que foi um ataque em massa na América Latina, né? Sim. Mas, ao contrário do Brasil, a gente não notou tanta presença dos Estados Unidos, do Trump, na Argentina. Tem alguma explicação para isso, Alejandra? Você vê alguma explicação? Então, eu acho que o Macri está ligado aos interesses dos Estados Unidos. Essas políticas não é ele que está governando, na verdade. É ele a figura, mas quem que está por trás são os interesses dos Estados Unidos. Que a gente já sabe que eles sempre estão aqui na América Latina tentando influenciar. E eu acho que sim, que o Macri está vinculado aos interesses dos Estados Unidos. Por isso que eu acho que a possibilidade que Fernandes e Cristina, Alberto Fernandes e Cristina, se eles ganhassem, a tendência seria outra. As políticas, tanto econômicas quanto sociais, seriam outras. Só que também o país que Macri vai entregar está em chamas, é uma bomba que pode explodir. Porque a situação é grave. E essa ruptura com os norte-americanos pode agravar ainda mais, né? Porque os norte-americanos, a gente sabe o que eles fizeram na Venezuela, né? A gente sabe o que eles estão tentando fazer na Venezuela há muitos anos, né? Porque é um governo que não se curva a eles. Independente se a gente apoia ou não a Venezuela, é um governo que prima pela sua soberania, ao contrário do Brasil, por exemplo, né? Que abre mão da soberania para se curvar diante do governo americano, e penso que o Macri também nessa mesma direção, né? Alejandra, assim, a pergunta que não quer calar. No Brasil, a gente está vivendo assim, uma tentativa de implantação de ditadura descarada, né? Perseguições, censura, né, de volta, várias tentativas de censura a filmes, a cinema, a teatro. A gente até noticiou outro dia uma peça que foi infantil, imagina, que era do Eduardo Galeano, que foi um texto baseado no Eduardo, uma peça infantil, foi censurada, enfim. A gente não teve notícia dessa mesma tentativa na Argentina, ou foi falta de informação nossa? Houve essa tentativa também de censura, enfim, de volta à ditadura? Teve muito, só que é isso, as pessoas, essas informações não chegam, mas sim, muitas, inclusive teve o caso do menino do Maldonado, que morreu quando foi uma mobilização dos mapuches lá na Patagônia. Sim, sim. Foi um caso completamente que ninguém ainda sabe o que aconteceu. Abafado, foi abafado.
e teve muitos jornalistas que tiveram seus programas cancelados, tanto na TV quanto na rádio. Muitas pessoas que foram expulsas de seu trabalho, é isso que aconteceu. Dentro do Estado, muitos funcionários públicos foram demitidos por questões ideológicas e políticas. Também foi parte da política desse governo de Macri cortar esses funcionários, eliminar esses funcionários dentro do Estado. Principalmente como ele cortou, por exemplo, em programas que eram dedicados a pessoas com deficiências, ele foi cortando e foram essas pessoas que foram eliminando, mesmo universidades, escolas populares que tinham nos bairros, como ele foi cortando os subsídios, as escolas também tiveram que fechar. Muitos bairros tinham centros culturais que foram também fechados por causa não só políticas, sino econômicas, né? Então, teve essa persecução, mas muitas pessoas, a gente não sabe muito disso. Isso é muito, uma coisa muito complicada, porque no Brasil isso ficou muito escancarado, né? Mundialmente, o Brasil está no olho do furacão, assim, estão vendo o absurdo e acho que sim, né? O Bolsonaro realmente ele é até ruim se comparar com o Macri, né? Porque, enfim, o Macri é um neoliberal e não um extremista de direita, completamente sem noção do que está fazendo no governo. Com relação a Cristina, ela também sofreu perseguição jurídica, né? Tal qual o presidente Lula. Enfim, lawfare, né? Ela ainda é vítima de lawfare e provavelmente vai sofrer retaliações. Como é que o povo argentino enxerga essa questão do lawfare? Deixa eu até fazer um parênteses. Obviamente, o povo argentino é muito mais culto, né, politicamente, do que o povo brasileiro, e tem uma tradição política muito maior, de ativismo político muito maior que o povo brasileiro. É bom lembrar aqui no programa que muitos militares argentinos foram presos, militares que participaram da ditadura, ao contrário do que aconteceu no país. Então, é bom que deixe claro a diferença, né? E falando sobre esse assunto, na Argentina nunca um militar ia conseguir chegar no poder, jamais. Por quê? Porque tem uma reconstrução histórica do passado e teve todo um trabalho sobre o que aconteceu na ditadura, que eu acho que aqui no Brasil não aconteceu isso. Tem todo um trabalho sobre isso. E falando a pergunta que você me fez agora sumiu. Da questão do lawfare. Da Cristina. Bom, eles tentaram, o Poder Judicial tentou, muitas vezes ela teve que fazer declarações, só que o povo argentino, ele se manifestou muito e sempre teve o apoio, a Cristina da população, inclusive. Vale lembrar que quando ela saiu do poder, a Praça de Mayo estava cheia, milhares de pessoas foram despedir ela. Ela saiu do seu governo com um apoio popular muito grande. Então, é muito difícil para o Poder Judicial achar provas contra a Cristina, que eles não conseguiram achar. E outro problema que está tendo e que teve agora são os meios de comunicação, que novamente, com Macri no poder, que é a mesma coisa um pouco que acontece aqui, ele monopolizou novamente os meios de comunicação. Então, se você quer ficar informado, e tem todo, dentro desses meios de comunicação, tem todo um discurso contra a Cristina, falando a favor do ódio contra a Cristina, contra a esquerda, contra a Venezuela, contra os imigrantes. Agora, por exemplo, tem muito venezuelano e tem muito colombiano na Argentina, e o tempo todo o discurso é contra eles. Então, se você quer ter outro tipo de informação, você tem que sair da mídia hegemônica.
porque hoje em dia, novamente, na Argentina, o poder está controlado, o poder da mídia está controlado pelo poder econômico. Então, tem um trabalho árduo aí, mas a população está sempre inserida em outros tipos de, por exemplo, atendo muito jornalismo independente, tem pequenos jornais, que isso ainda está vivo, então por isso que existem outras formas de acceder à informação. É bom que a gente reforce, né, que assim, embora a Argentina tenha passado pelo mesmo processo, um processo paralelo, né, de perda de direitos, enfim, de ataque, né, ataque à população, à cidadania, praticamente, né, em nome de um mercado que somos nós, na verdade, o mercado somos nós, né? Na Argentina existe uma educação política, né, Alejandra? Por exemplo, as pessoas têm noção, quando você fala, não existe uma Rede Globo na Argentina que domine, que tenha tanto poder e influência sobre o governo. Claro que existe a mídia hegemônica, mas a população é educada a ouvir outros lados. O problema no Brasil é que existe uma resistência, e a minha pergunta vem daí. No Brasil, o ataque que veio com bases morais, né? A plataforma do Bolsonaro era moral e de segurança pública. Ele não oferecia, né? Tanto é que ele nem tinha plataforma política, eles nem não tinha plano de governo. Nada. Ele conseguiu se eleger sem propor nada, a não ser que ele ia matar todo mundo, dar tiro na cabeça, explodir o mundo. O resto ele não. Enfim, na Argentina teve esse ataque evangélico, né? Neopentecostal e moralista, existiu isso? Então, na campanha de Macri, eles fizeram a campanha, era o câmbio. Eles tinham a chamada o câmbio, temos que cambiar. Só que a diferença do que fez Bolsonaro, que Bolsonaro, tudo que ele falou que ia fazer, está fazendo, e pior ainda, o Macri disfarçou isso. Ele falava que as pessoas iam estar melhor, que eles tinham que acabar com o governo kirchnerismo, que estava faz já 12 anos, que era muito roubo, que o Estado estava roubando, que o Estado estava favorecendo a população mais de baixa renda. Então, ele teve todo um discurso, não da moral, assim, mas contra as políticas sociais. Só que a campanha dele era para estar melhor do que você estava. E ele fez, e ele falou, você não vai perder seu emprego, você vai estar melhor, você vai ter mais opções para comprar dólar, porque naquele momento você tinha um limite para comprar dólar. Então, as pessoas achavam que ia estar melhor com aquele discurso. Só que ele fez tudo o contrário do que ele tinha proposto. Então, e foi isso que, por isso que também o eleitorado, a maioria neste momento, percebeu que o Macri mentiu, realmente ele mentiu. Ele não falou tudo ele não fez tudo o que ele propôs. Então, inclusive, uma das propostas dele era pobreza zero. Imagina, a pobreza agora aumentou níveis incríveis, assim, em comparação que a gente não tinha desde 2001, quando foi a pior crise da Argentina. 2001, que estava o país, que foi o Corralito, e que... então, o FMI, né? Foi a época que o Brasil também estava no FMI, exatamente. Então, e agora os índices de desemprego, de pobreza, estão super altos, quase como naquela época. Então, eu acho que por isso que as pessoas agora estão percebendo que o Macri não é a melhor opção. Então... E, Alejandra, qual o impacto da elite argentina na política, né? Nesse sentido? Assim, como é que a elite está se comportando
quando a gente sabe que aqui no Brasil, eu estou sempre fazendo paralelo aqui no Sim, Brasil, sim, porque, tá certo. enfim, acho que é o nosso maior parceiro aqui da América Latina, né? Sim. Enfim, e tudo que acontece lá impacta fortemente aqui, embora o Bolsonaro negue. Sim. Como é que a comparação entre a elite argentina, que também é mais politizada que a elite brasileira, que é bastante ignorante, né? Mas como é que ela impacta nessas mudanças, né? Tanto para pró-Macri e agora questionando o governo Macri? Então, quem que estava, quem que foi o setor que mais apoiou o Macri foi primeiro os grandes empresários, que têm muito poder econômico, principalmente, só que a diferença é que não tem muito poder político, não tinham até aquele momento, e agora eles têm. E o setor do agronegócio, do campo, que a gente fala. Então, eles são os que apoiaram Macri, porque também Cristina, quando ela estava governando, ela colocou impostos. Ela cobrava impostos à ganância. Então, o pessoal, os grandes empresários e o pessoal do campo, do agronegócio, eles tinham que pagar altos impostos. Então, também por isso que eles apoiaram o Macri, porque o Macri, uma das primeiras coisas que ele fez no início de seu governo é cortar isso. Ele liberou o agronegócio e fez políticas a favor dos grandes empresários. E são eles quem são os favorecidos dentro desses 4 anos de governo de Macri. Mas Foram os grandes favorecidos. Mas mesmo com a queda do consumo, com a inflação em alta, os empresários, os grandes empresários, eles continuam ganhando ou eles percebem? Estou lembrando da fala do Lula, né? Que assim, que Sim. se a gente não incentivar, não der dinheiro para o povo, a economia para. Sim, né? Se o povo não tiver dinheiro, a economia para. Assim, os grandes empresários eles conseguiram ver que, enfim, que é um ciclo e que eles, né? Se as pessoas não têm dinheiro, o empresário não vai produzir. Sim, só que eles fizeram o que com o capital? Eles estão levando todo o capital para fora, para fora, porque eles agora estão compensa investir lá fora que na Argentina, que naquele momento que tinha um mercado interno funcionando e que as pequenas empresas foram as que mais se favoreceram durante a época de Kirchner. Então, foram as pequenas empresas que mantinham sustentavam o mercado interno. Claro. Só que as grandes empresas, eles estão fechando, por exemplo, muitas empresas como Sancor, a Sereníssima, que são grandes empresas na indústria láctea, eles estão fechando, como que chama? Sucursais. Tem vários lugares e eles foram fechando. Então, deixa só uma pequena e leva todo o capital para fora. Foi isso que eles fizeram. Por isso que eles se beneficiaram muito. Porque... Alejandra, eu vou pegar carona nessa sua fala, que você falou das pequenas empresas, e parece que essa é a tua pesquisa, né? Sim. E queria que você falasse um pouquinho dessa tua pesquisa em relação à representatividade econômica das pequenas empresas, como é que elas impactam e como é que numa economia neoliberal né, assassina de mercados, né, como é que ela sobrevive, se é que ela sobrevive. Então, até o ano passado, na Argentina, quando começou todo o processo de recuperação das empresas, foi em 2001, principalmente em 2001, que muitas empresas estavam falindo, os empresários iam embora, e foram os trabalhadores que começaram a administrar as empresas. Naquela época tinha 20, depois começaram a crescer, 40, 60, e até o ano passado tinha perto de 350 empresas recuperadas, que é um número importante, em comparação aqui no Brasil, que na maior pico teve 67. E que aqui no Brasil a maioria fechou, hoje em dia deve ter umas 30, 40 no máximo, e na Argentina estão se sustentando ainda, principalmente pelo apoio da comunidade, porque muitas dessas empresas recuperadas abriram escolas dentro das empresas, centros culturais dentro das empresas,
finanças. Então, eles tiveram um trabalho com a comunidade. Então, a comunidade que está dando o suporte econômico para elas poder continuar funcionando. Porque, por exemplo, uma empresa que pagava 5.000 pesos de luz na época de Cristina, agora está pagando 30.000 pesos de luz. Então, não tem como sustentar, porque é muito difícil conseguir manter uma empresa com esses custos. Então, foi todo um desafio, mas principalmente elas continuam funcionando pelo apoio da comunidade e porque tem redes. Tem várias, por exemplo, a rede das empresas gráficas, elas se juntam e compram insumos a um menor custo, e elas têm todo um trabalho de administração e gestão coletiva entre as mesmas empresas que legal. recuperadas. Então, foi assim que estão dando esse suporte para continuar funcionando. Mas, mesmo assim, várias fecharam. Esses últimos 2 anos, muitas fecharam. Alejandra, a gente está caminhando para o final, mas tem uma pergunta que é crucial tanto para a Argentina quanto para os sonhos do Brasil. Na Argentina já praticamente, né, a caminho de uma realidade, né, que é mudar, né, sair das mãos desse governo neoliberal e voltar para uma social-democracia. O Brasil ainda está mais distante disso. Mas aqui fazendo uma suposição que a gente pudesse mudar todo mundo, voltar a uma social-democracia, pegando, como você disse, né, um país terra arrasada, né? Terra arrasada. Eu lembro que a primeira fala do Bolsonaro, que ele falou para o Trump nos Estados Unidos, eu não vou fazer nada nesse começo, eu só vou destruir tudo. E ele cumpriu a promessa. Sim. Ele falou que ele tinha que destruir tudo que o PT fez para ele poder fazer alguma coisa, que é uma boa desculpa muito preguiçoso e de pessoa que não sabe o que está fazendo. Mas, enfim, como é que você imagina, supondo, né, que tem né, um governo, os governos mudam, né? A gente não tem muita política de Estado, é política de governo, né? Muda o governo, muda a política. Muda a política. Como é que você vê esse caminho de volta à social-democracia em países que estão, né, terra arrasada, né? Com a economia tão machucada? Eu acho que Alberto e Cristina agora vão ter um grande desafio, porque além da dívida que eles têm, da dívida do Estado com os Estados Unidos, ele tem um país que está praticamente com uma inflação muito grande, com o dólar está 60, a economia está caótica. Então, eu acho que eles não podem ser muito, e acho que eles não vão ser muito radicais, porque eles não podem, porque eles têm que lidar com o mercado ainda, porque as consequências não pode mudar drasticamente as políticas neoliberais que fez o Macri também, porque Alberto Fernandes não é Néstor nem Cristina, ele é bem mais moderado ideologicamente. Ideologicamente ele é bem mais moderado. Então acho que ele vai tentar apaciguar, ele vai tentar acalmar a situação, e eu acho que daqui a pouco vai ser um processo bem lento, porque a situação está complicada para fazer uma coisa muito drástica. Pactuar, né? Sim, vai ter que negociar, e vai ter que negociar, porque muitas pessoas estão temendo que ele decida não pagar a dívida externa. Ele não vai fazer isso, porque sabe que o risco é muito grande hoje em dia. Então, e por isso também com Bolsonaro, ele vai tentar, eu acho, manter as relações de uma forma à distância, mas ele precisa da economia ter como parceria a economia brasileira. Claro, então, claro. Não tem como cortar. Daqui para lá também, né? Do Brasil também. O Bolsonaro falastrão, fala qualquer porcaria. Mas a gente também precisa da Argentina. A indústria argentina é importante, né? É um grande parceiro brasileiro. Então acho que, e também eu acho que o Uruguai vai ser também, dependendo do que acontecer agora nas eleições do Uruguai, eu acho que vai ser também
uma esperança ou não. Mas parece que vai ser uma esperança, né? Deu a parecer que, né, a gente Sim. pode ter boas esperanças. Vamos torcer, então, para que tudo volte para outro caminho. Torcer muito, Alejandra, porque, né, não tem como a gente segurar esse rojão do jeito que está. Alejandra, eu queria te agradecer muitíssimo a tua participação. Foi incrível, super didática você, legal explicar, principalmente porque, enfim, é um país que está aqui do nosso lado e a gente não sabe, não tem notícias. Por exemplo, isso que você falou, de que o país passava pelo mesmo processo de censura, de perseguições, enfim, é importante que isso seja divulgado, é importante que a gente saiba, é importante... Enfim, queria te agradecer muitíssimo a tua participação. Muito obrigada. Convidar que você volte sempre que você tiver novidades, é importante que você venha. E queria deixar aí você com as últimas palavras. Eu agradeço muito o convite, sempre é bom também fazer essa comparação entre Brasil e Argentina, mesmo tem situações similares, tem situações diferentes, mas é isso, a gente estamos juntos no mesmo, na América Latina, e é necessário estar juntos mesmo, e ir pelo mesmo caminho, e vamos torcer para que dê certo. Estamos aqui na torcida. Gente, saravá Jogo de Damas, saravá todo mundo. Essa foi a cientista política Maria Alejandra Paulucci, uma argentina radicada em Florianópolis, cuja pesquisa em relação ao pequeno, não é produtor, enfim, a pequena empresa, né? As pequenas empresas. Ao impacto das pequenas empresas na economia, enfim, o que deixa para a gente um recado bastante importante, né, de que a gente tem que lutar realmente pela soberania dos nossos países, pela pátria grande, né, que é a América Latina, enfim, pelos nossos irmãos e vizinhos, e que, enfim, o desejo de todo mundo é democracia plena, justiça plena e bola para cima. Saravá, muito obrigado. Arriba, Argentina! Arriba, obrigada. Eso es, unidos y organizados, como nunca, y para la victoria. Gracias.